Amanheceu, e enquanto a cidade desperta, a alma de muitos ainda dorme, caminhando em círculos, vazia, sem direção. Você já parou para se perguntar: será que eu realmente estou no caminho de Deus? Ou será que estou apenas repetindo hábitos, vivendo uma fé morna, superficial, distante da presença que transforma? Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há atalhos, não há meios termos. Só existe um caminho que leva à eternidade. E ele tem um nome: Jesus Cristo. Hoje, ele te chama de volta. Antes que o coração esfrie, antes que seja tarde demais, clame comigo: Senhor, se eu estiver andando longe de ti, me para, me resgata, me leva de volta à tua verdade. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, você recebe palavra viva e oração verdadeira. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você. Hoje você vai descobrir como sair da estrada do engano e encontrar o único caminho que salva. Fica comigo até o fim. Sua alma precisa disso. Senhor, neste novo amanhecer, não queremos seguir pelas nossas próprias ideias, nem pelos atalhos do mundo. Queremos te ouvir, te obedecer, te seguir. Mostra-nos o teu caminho, que essa oração não seja só mais um vídeo, mas um encontro real com a tua presença. Fala conosco, cura-nos e transforma a nossa rota em direção ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. A estrada da vida que não faz sentido. Acordar todos os dias, vestir a melhor roupa, sorrir para o espelho, sair para mais um dia como se tudo estivesse bem. Quantas vezes você já viveu esse ciclo? E por dentro, um silêncio ensurdecedor. Um vazio que nem o sucesso preenche, que nem os abraços curam, que nem o tempo resolve. Você já se sentiu assim? Como se estivesse andando numa estrada longa, bonita, cheia de placas dizendo sucesso, felicidade, autossuficiência. Mas em algum ponto, você percebe que essas placas não levam a lugar nenhum. Você anda, corre, se esforça, mas chega em casa e pensa: por que tudo parece tão errado, mesmo quando eu faço tudo certo? Há uma dor que não se explica. E ela mora nos olhos de quem cansou de ser forte, nos olhos de quem sorri nas fotos, mas chora no banheiro, nos olhos de quem tem tudo, menos paz. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Provérbios 14:12. Esse versículo me marcou como um tapa na alma, porque é exatamente isso. Estamos correndo em círculos, acreditando que o nosso caminho é seguro. Mas o final dessa estrada é escuridão. Eu conheci uma moça assim, cheia de vida, influente, cheia de seguidores, mas dentro dela só ruínas. Ela me disse uma vez em lágrimas: eu tenho tudo o que pedi a Deus, menos a presença dele. Esse é o choque. O momento em que percebemos que sucesso sem Jesus é só palco vazio, que a estrada sem ele é bonita, mas sem destino, que viver sem propósito é mais doloroso do que fracassar. Quantos de nós já caímos nessa armadilha, acreditando que o emprego certo vai nos curar, que o relacionamento perfeito vai nos preencher, que o dinheiro vai nos proteger? Mas não vai, e talvez seja por isso que você está aqui agora. Não por acaso, mas porque Deus quer interromper esse caminho antes que ele te consuma, antes que você se perca de si mesmo, antes que a sua alma se cale de vez. Senhor, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25:4. Essa oração antiga de Davi pode ser a sua oração hoje. Senhor, eu estou cansado de fingir, cansado de sorrir com os lábios e chorar com a alma. Mostra-me teu caminho, tira os meus pés do engano, me livra das promessas vazias desse mundo, me livra do orgulho de pensar que eu posso viver sem ti, me cura da cegueira espiritual que me faz correr para onde tu não estás. Senhor, se esse caminho que estou trilhando não te agrada, fecha as portas,
Mesmo que doa, fecha. Mas se há uma porta que me leva para mais perto do teu coração, abre agora, Pai. Abre no nome de Jesus. Abre caminhos de emprego, provisão, cura e reconciliação. Mas acima de tudo, me leva para ti. Guarda a minha casa, Senhor. Não permita que meus filhos cresçam achando que sucesso é mais importante que a salvação. Que nunca percamos a fé, mesmo quando perdermos o chão. Guarda os nossos corações da frieza e que todos nós conheçamos a tua verdade. Antes que seja tarde, não há paz no caminho que o homem constrói sem Deus. E você está pronto para admitir que precisa de um novo caminho? Talvez essa estrada onde você está seja bonita, mas seja perigosa. Talvez pareça iluminada, mas não leve à vida. Talvez Deus esteja te chamando hoje para parar, respirar e ouvir a voz que você tem ignorado há tempo demais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não existe outro, não existe paz fora dele, não existe salvação em nenhum outro nome. Feche seus olhos agora, deixe o céu falar, deixe Jesus reescrever a rota da sua vida. Quando tudo desmorona e nada explica, você já se sentiu punido por estar tentando fazer tudo certo? É estranho, porque existem momentos em que parece que quanto mais a gente busca a Deus, mais as coisas começam a desmoronar. É como se a vida entrasse numa tempestade justo quando você começa a orar mais, jejuar mais, ir à igreja com mais frequência. E a pergunta que ecoa no fundo do coração é: Deus, por que agora? Por que comigo? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Mas a verdade dói. A moça da história que eu contei antes, aquela que parecia ter tudo, um dia viu tudo cair, perdeu o emprego, o noivado terminou, o pai adoeceu, e o que mais doía era que ela não tinha onde se segurar espiritualmente. Tudo o que ela construiu estava apoiado em conquistas, status, imagem. E nesse momento ela me disse: eu achava que Deus tinha me abandonado, mas percebi que quem se afastou fui eu. Essa é a virada que ninguém quer viver, mas que salva vidas. É nesse ponto que o chão some, não para te destruir, mas para te mostrar que o teu chão não era firme. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Quantas vezes colocamos nossa fé em castelos de areia, na estabilidade financeira, no casamento, na nossa força, na empresa, nos nossos planos, mas tudo isso pode cair, e quando cai, a alma grita, e talvez esse seja o grito que você está tentando calar agora. Esse nó na garganta, essa sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe por onde começar. Hoje eu te digo com amor e com verdade, Deus não está te punindo, Ele está te chamando de volta, Ele está permitindo que algumas estruturas desabem, porque sabe que você merece muito mais do que o pouco que você construiu longe dele. Senhor, eu não entendo os porquês, mas eu me rendo. Toca, Jesus, onde o mundo não alcança. Cura as feridas que o tempo não resolveu. Sara as decepções que eu escondo de todos. Restaura a minha fé, não com palavras, mas com a tua presença. Abre as portas que ninguém mais pode abrir. Livra-me da vergonha, da humilhação. Me dá um recomeço, Senhor, se for da tua vontade. Mas se for necessário, me sustenta até que eu aprenda a confiar somente em ti. Mesmo se parecer que tudo está fechado, abre o meu coração primeiro. Às vezes Deus não muda a situação, porque está usando a situação para mudar você. Anônimo. E talvez essa seja a resposta que você precisava ouvir hoje. Não, Ele não te abandonou. Sim, Ele está no controle. E sim, isso tudo que você está vivendo agora pode ser o início da sua salvação.
Porque quando tudo desmorona e nada explica, é quando Jesus se revela como o único que ainda permanece. E Ele está aí, bem perto de você. O encontro com a verdade que dói. Você já teve um momento em que a palavra de Deus te machucou? Não porque ela te condenou, mas porque ela te revelou o quanto você estava longe. Longe de tudo aquilo que dizia acreditar. Longe do próprio Deus. Foi exatamente assim com ela. Depois do desmoronamento veio o silêncio, aquele tipo de silêncio que ecoa na alma, como se até o céu tivesse se calado. Mas foi nesse lugar, no fundo do poço, que a verdade finalmente a encontrou. E foi com apenas uma frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ela leu esse versículo como quem nunca o tinha visto antes. E chorou. Chorou porque percebeu que estava buscando caminhos que não eram Jesus. Chorou porque criou a própria verdade para justificar suas escolhas. Chorou porque achava que tinha vida, mas nunca havia realmente vivido em Deus. A verdade liberta. Mas antes disso, ela machuca. Ela nos arranca da fantasia de que estamos bem. Ela quebra as máscaras, os discursos bonitos, os "tá tudo certo" da boca para fora. A verdade de Cristo não é confortável. Ela é santa, ela é viva, ela é fogo que consome aquilo que nos separa de Deus. E talvez você esteja ouvindo isso agora, porque chegou a sua vez de se encontrar com essa verdade. Sabe, às vezes a gente diz que está esperando Deus agir, mas na verdade é Deus que está esperando a gente se entregar. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. 2 Coríntios 13:5. Essa é a dor que dói, mas cura. A dor de reconhecer que fomos nós que nos afastamos. A dor de perceber que seguimos Jesus com os lábios, mas não com o coração. A dor de olhar no espelho e enxergar a nossa carência de verdade. Mas é também o ponto onde tudo começa a ser transformado. Senhor, eu não quero mais fugir da Tua verdade. Perdoa-me por todos os caminhos que tomei sem Te consultar. Perdoa as mentiras que contei para mim mesmo. Hoje eu me rendo. Queima em mim tudo o que é ilusão. Arranca de mim o orgulho e planta em mim a verdade do Teu amor, da Tua palavra, da Tua vontade. Jesus, limpa meu coração. Restaura minha fé. Não quero mais viver de aparência. Eu te convido para entrar, para reinar, para ser o meu único Senhor. Não apenas no domingo, não apenas nas orações da madrugada, mas em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. A verdade dói quando entra, mas cura quando permanece. Essa é a sua hora, de não apenas ouvir mais um vídeo, mas de viver um recomeço real. Jesus está te dizendo agora: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas a escolha ainda é sua. O choro na madrugada que mudou tudo. Tem madrugadas que parecem não ter fim, aquela hora da noite em que todos dormem, mas você está acordado, não porque quer, mas porque algo dentro de você grita, incomoda, implora por respostas. Foi numa dessas madrugadas que ela teve seu encontro mais profundo com Deus. Mas não foi bonito, não foi com louvor tocando, nem com palavras eloquentes. Foi crua, foi real, foi um desabafo de alma que ninguém deveria ouvir, mas que Deus esperava fazia tempo. Ela caiu de joelhos no chão frio, sem forças, sem roteiro, e pela primeira vez ela não pediu nada, apenas se rendeu. Senhor, eu não sei mais orar. Eu só sei que não aguento mais viver assim. Entra, por favor, entra e faz o que for preciso. Essas foram as palavras entre soluços. E ali, naquele quarto escuro, algo acendeu por dentro. Não foram anjos visíveis, não foi uma voz audível, mas foi uma paz que invadiu, como se Deus dissesse: agora sim, agora eu posso agir.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:18. A gente vive dizendo que quer mudança, mas será que já nos quebramos o suficiente para sermos refeitos? Essa foi a madrugada que mudou tudo. Ela levantou dali ainda sem respostas, mas com algo novo. Ela tinha a presença. E onde há presença, há direção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Deus, eu não quero mais controlar tudo. Eu solto o volante da minha vida, toma o leme. Se for preciso me quebrar, que seja. Mas não me deixes voltar a ser quem eu era. Muda meu coração, meus pensamentos, meus hábitos. Eu quero ser tua morada, não só tua visita. Pai, eu oro por quem está no fim da linha, pelos que estão chorando agora sem saber porquê. Entra nesse quarto, nesse carro, nesse banheiro, abraça essa alma cansada e mostra, Senhor, que ainda há esperança, porque onde há rendição, há renascimento, e onde há choro sincero, há colheita de paz. A alma que se rende verdadeiramente sente mais alívio no silêncio com Deus do que em 1000 palavras sem Ele. E se hoje for a sua madrugada de rendição, você não precisa entender tudo, nem ter as palavras certas. Apenas dobre os joelhos e diga com sinceridade: Jesus, eu não quero mais viver sem ti. O céu não resiste a esse clamor. O inferno treme com essa decisão, e a sua vida nunca mais será a mesma. A paz que não faz sentido, mas invade tudo. Ela acordou no dia seguinte, e o mundo ainda era o mesmo. O problema ainda estava lá. A conta bancária continuava no vermelho. A família continuava dividida. O diagnóstico ainda era incerto, mas algo nela não era mais o mesmo. E esse é o milagre que poucos testemunham, quando tudo está igual por fora, mas a alma respira diferente por dentro. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É uma paz que não tem explicação racional, porque ela não vem das circunstâncias, vem da presença. Aquela presença que invadiu o quarto na madrugada, agora caminhava com ela em silêncio. E mesmo sem entender, ela sabia: eu estou no caminho certo. Ela ainda tinha contas a pagar, mas a ansiedade havia recuado. Ela ainda sentia saudades de quem foi embora, mas a dor já não era tão sufocante. Jesus não prometeu facilidade, ele prometeu estar, e isso muda tudo. Quantas vezes buscamos a paz onde ela nunca esteve? Nas respostas que nunca chegaram, nos pedidos que não foram atendidos, nos aplausos que nos deixaram vazios. Mas Jesus, ele dá paz antes mesmo da solução, porque ele é a solução. Jesus, acalma o meu interior. Mesmo que o mar não se aquiete lá fora, silencia o vendaval dentro de mim. Eu não quero mais depender de respostas para confiar. Eu só quero tua presença, porque onde tu estás, até o vale vira jardim. Guarda minha mente, Senhor. Livra-me dos pensamentos de medo, de derrota, de comparação. Tira de mim o fardo que o mundo colocou. Me veste com o teu descanso. Me guarda no esconderijo da tua paz. E se eu tropeçar, me levanta com teu amor. A paz de Deus não é ausência de luta, é certeza de que mesmo em guerra, você está protegido por uma promessa. E talvez seja isso que você mais precisa hoje, não a solução imediata, mas a certeza de que você não está mais sozinho. Você pode não ver, mas Ele está aí, caminhando com você nessa estrada, falando nos silêncios, segurando sua mão por dentro. Essa paz que você sente agora não é emoção, é o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu nunca saí e nunca vou sair. Sua vida está esperando por esse encontro. Depois de tudo, ela entendeu uma verdade que mudou o rumo da sua alma. Não era sobre entender, era sobre confiar.
não era sobre saber o que viria depois. Era sobre segurar a mão de Jesus e seguir mesmo sem ver nada. E talvez, enquanto você escutou essa história, algo dentro de você começou a doer. Uma saudade de algo que nunca viveu. Um choro que você não consegue explicar. Uma sensação estranha de que Deus está te chamando agora. E Ele está. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Jesus está à porta da sua alma. Ele não está batendo para melhorar sua vida. Ele está batendo para salvar você. Talvez você esteja acostumado com vídeos bonitos, mensagens tocantes, promessas emocionantes. Mas isso aqui é outra coisa. Isso é o céu te encontrando. É o Espírito Santo dizendo: chegou a hora de parar de fugir. Sua vida está esperando por esse encontro. Aquele que muda a rota. Aquele que quebra o ciclo. Aquele que fecha as feridas abertas há anos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Talvez esse seja o último alerta antes da queda, ou o primeiro passo do seu novo começo. Mas não adie, porque Jesus não força portas. Ele só entra onde é desejado. Senhor Jesus, eu não quero mais viver do meu jeito. Entra na minha história. Me perdoa por todos os caminhos errados. Hoje eu entrego tudo, meus erros, meus medos, minha vontade. Reina sobre mim. Me limpa, me cura, me transforma. Faz da minha vida um testemunho da tua graça. Alcança os meus, salva minha casa, visita o coração dos meus filhos, dos meus pais, do meu cônjuge. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo espiritualmente, que toda a minha família te conheça como o único caminho, a verdade e a vida. A maior tragédia da vida não é morrer, é viver longe de Jesus. E se você chegou até aqui, você já sentiu. Esse não é só mais um vídeo, é uma convocação do céu. Diga com fé, agora mesmo: Jesus, eu te aceito, eu te sigo, eu te entrego minha vida inteira. E quando você disser isso com sinceridade, o céu inteiro se levantará por você. Se você chegou até aqui, talvez esteja com o coração apertado, os olhos marejados e a alma sentindo algo que não consegue explicar. Esse é o Espírito Santo agindo agora, não para te condenar, mas para te trazer de volta ao caminho, de volta à verdade, de volta à vida. Você já percebeu? Talvez isso que parecia só mais um vídeo, na verdade, seja um encontro divino. Jesus está te chamando pelo seu nome. E Ele não quer apenas te confortar por alguns minutos. Ele quer te salvar para sempre. Chegou a hora de parar de fugir, de parar de adiar, de se ajoelhar e clamar: Jesus, leva-me para perto do teu coração, ensina-me o teu caminho. Eu quero viver contigo. Não importa o que você fez, não importa o quanto você se afastou. Hoje, o céu está de braços abertos para você. E se o seu coração está quebrantado agora, é sinal de que Deus ainda está te moldando. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você com fé e lágrimas. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Escreva amém aqui nos comentários se essa palavra falou com você. Se inscreva no canal, mas só se você estiver pronto para transformar sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. Pode ser a alma que Deus quer alcançar através de você. Muito obrigado por orar comigo. Amém. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando os teus passos. Até breve e nunca se esqueça, Jesus é o único caminho.